Profissão Sucesso começa agora e hoje está muito especial. Olha, se você está se preparando para fazer o vestibular, você sabe, escolher a profissão certa pode fazer diferença no seu futuro. Pois é, e definir o melhor caminho profissional é algo que necessita de um minucioso planejamento. Por isso, é válido ouvir as opiniões dos pais, familiares e também do nosso programa, é claro. Porém, a escolha é sua, bem como as responsabilidades. Hoje, tem as vagas de emprego oferecidas nas regiões de Ribeirão Preto e Jaú, que a nossa produção levantou para você. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, que é especial para o Dia dos Pais, que é amanhã. A ligação entre pais e filhos é sempre cheia de afeto, carinho e aprendizado. Os pais passam suas experiências para seus filhos e os filhos estão sempre mostrando novos pontos de vista e outras experiências também. Mas como os pais podem influenciar na decisão profissional dos filhos? Para isso, estamos aqui no estúdio recebendo o Luiz Carlos Salomão Pelege, que é contador, e o Eduardo Nogueira, que é engenheiro civil e empresário. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Sejam bem-vindos aqui, os pais que vão falar sobre como é que foi o caminho de vocês, né, na escolha da profissão dos filhos de vocês, porque é uma grande responsabilidade nessa hora, não é? Quantos filhos o senhor tem, seu Luiz? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos? 3 homens. 3 homens. 3 homens. O senhor é contador. Conseguiu fazer com que algum seguisse a sua carreira? Com certeza. O meu menino mais velho é advogado e faz a parte jurídica do meu escritório. E o meu menino do meio, ele é contador, formado em ciências contábeis. Só o mais novo é que seguiu outra profissão. Você ficou triste quando o outro não seguiu, não ficou no escritório também? Não, porque ele é muito bom profissional e a gente tentou de toda maneira. Ele chegou a trabalhar comigo uma temporada, mas ele foi para uma empresa aérea, entendeu? Então ele... Foi fazer outra coisa. Foi fazer voar o que ele gostava. Em outros lugares, né? Ele realmente gostava dessa profissão. Ok. E o senhor, seu Eduardo, quantos filhos são? Eu tenho 3 filhos, um rapaz, um moço e 2 moças. Tá. A sua área, o senhor é um grande empresário, um empreendimento grande. Eu imagino que os pais sempre pensam assim, puxa vida, a gente trabalhou tanto, a gente construiu tanto, né? E a gente quer deixar para os filhos e que os filhos saibam continuar depois. Como é que foi na casa do senhor com relação aos filhos? Os filhos seguiram o seu negócio? 2 seguiram, a terceira fez psicologia e com certeza um dia virá para contribuir. Mas sempre permeamos a questão de construção civil dentro da nossa casa. A minha esposa também é engenheira civil, então fica um pouquinho meio complicado. Mas nós nunca influenciamos, dizendo assim, você teria que fazer isso ou aquilo. Jura que não? Não. Não precisou disso. Mas quando o senhor disse aí, a terceira é psicóloga, sim, e um dia virá para trabalhar com a gente. Isso não é um pouquinho de pressão? Não, no sentido de ela poderá trabalhar na própria empresa, como poderá ter um escritório próprio, contribuindo externamente pela empresa. Ela tem uma capacidade muito grande. O senhor, quando vê a filha numa outra área, ou vocês dois, acham assim um desperdício? Puxa vida, eles podem estar aqui com a gente, podem continuar o que a gente está fazendo, foi escolher uma outra profissão, que muitas vezes nem vai dar o dinheiro que está dando aqui. Tem essa sensação, Eduardo? Não, eu acho que não. Eu acho que a possibilidade de uma pessoa escolher aquilo que gosta e ser feliz por aquilo que gosta, isso para um pai isso é muito importante, é fundamental. Eu vejo com bons olhos ter uma terceira pessoa que é muito diferente da nossa área, mas que pode contribuir. Porque a sociedade nossa, o mundo caminha para um humanismo presente nas relações. As relações humanas contemplarão muita coisa no futuro. E eu acho que isso dará uma grande contribuição para nós. Seu Luiz, eu disse que o terceiro filho, vocês até tentaram um pouco, colocaram ele no escritório, mas ele quis seguir outro caminho. Teve uma pressãozinha aí? Fala a verdade. Não, eu creio, eu estou até com o Eduardo, porque a gente dá esse caminho, já está pronto.
basta entrar no trilho e seguir, entendeu? Mas a gente também tem que respeitar bastante o ponto de vista dele, entendeu? De repente não é o que ele gostaria de seguir, entendeu? Então mas a gente também tem que respeitar. Fica um pouco triste? Fico triste porque está pronto, né? O caminho está pronto. Mas opção é opção e a gente também tem que respeitar a opção. Agora, existe uma receita, Eduardo, para fazer com que os filhos sigam a mesma carreira? Olha, eu diria que o que permeia muito, né, eu entendo que o filho é uma esponja, ele vai absorvendo o que os pais fazem e falam. É você mostrar o prazer naquilo que faz. É você colocar o seu trabalho como um peso, algo árduo, para que fique, vamos dizer, externado à família, que aquilo é um tremendo problema para você, isso é muito ruim. Então, em casa, nós temos hoje, o Luiz estava dizendo aqui, eu sou neto de italianos, né? E quando eu fui resgatar minha família na Itália, todos eram pedreiros, carpinteiros, marceneiros, então tem um pouco de DNA nessa história aí. Meus avós, meus tios, e a gente sempre teve isso com muito prazer. Então eu acho que a receita é dar o prazer, dar assim o brilho nos olhos daquilo que você faz. Porque tem muitos pais que até podem gostar do que fazem, mas chegam em casa pesados, né? Reclamando, né? E o filho, como o senhor disse, percebe aquilo e fala, então essa área aí não deve ser a que eu devo seguir. Acontece, pode estar acontecendo isso, né? Essa é uma receita até muito interessante. Nós vamos parar esse bloco por enquanto e no próximo bloco eu vou chamar os dois filhos, um de cada um, para eles confirmarem mesmo como é que foi essa relação na escolha. Será que teve pressão? Será que não teve pressão? Não saia daí. Estamos de volta com Profissão Sucesso e hoje o programa está muito especial. É que amanhã é Dia dos Pais. Mas antes de continuar com os nossos entrevistados, eu quero dar uma dica para você. Olha, o mercado de trabalho está exigindo cada vez mais dos profissionais e aqueles estudantes que estão saindo agora do ensino médio devem se preparar para prestar vestibular nas melhores universidades do país. Então, que tal conhecer o Centro Universitário Moura Lacerda? Inove-se. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova a cada dia para você inovar na sua vida. Processo seletivo agendado Moura Lacerda. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. Inove-se no processo seletivo Moura Lacerda. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer, de alcançar objetivos. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova, porque sempre esteve conectado com as principais demandas do mercado de trabalho. Já formou mais de 10 mil profissionais das carreiras de administração, negócios, contabilidade e economia e constrói sólidas parcerias com empresas, indústrias, associações, prefeituras e sindicatos, para desenvolver uma via de mão dupla e oferecer oportunidades de estágios, bolsas de estudo, descontos e extensão universitária. Inscreva-se agora. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. E voltamos agora para o nosso Profissão Sucesso, para falar sobre a relação de pais e filhos que atuam na mesma área profissional. Agora, nós trouxemos aqui para os nossos estúdios, além do Luiz Carlos Salomão, que é o pai, nós trouxemos o filho, o Fernando, que seguiu a mesma linha do pai, não é? E além do Eduardo Nogueira, nós trouxemos também o Pedro de Stephanie Nogueira, que também é engenheiro civil e seguiu a carreira do pai. Eles falaram pra gente, os pais de vocês, que não rolou nenhuma pressão em casa.
para que vocês seguissem os negócios que eles tinham começado. Como é que foi, Pedro? Teve pressão ou não teve pressão? Não teve pressão, acho que foi tudo muito normal. Tem histórico na família, dentro da profissão, então acho que as coisas aconteceram normalmente e estou aqui trabalhando com ele hoje. Mas você sempre pensou em engenharia civil? Eu sempre me interessei assim pelo ramo, até quando eu era pequeno, meu pai trabalhava, eu me interessava saber o que ele estava fazendo. E foi normal, assim, acho que... Foi uma coisa natural. Natural. Ele te levava para o trabalho com ele? Me levou muito para o trabalho, inclusive tem até pessoas que trabalham com a gente há 30 anos, que eu conheço há 30 anos que... Você não tem 25, como é que você conhece 30? Não, eu tenho 25, desculpa. Mas são pessoas que trabalham com a gente há muito tempo e eu sempre tive uma convivência muito próxima, casa, empresa, então acho que foi... Isso não te deu muita chance de pensar em outras profissões? A gente poderia falar isso? Você falou, tem um negócio do meu pai, o negócio da família. Para que ficar pensando em outra coisa? Eu acho que tem que se preocupar, na verdade, em fazer o que gosta. Eu acho que eu, quando me formei também, não fui trabalhar direto com ele. Eu trabalhei um pouco fora porque é uma área que eu gostava, então Nessa mesma área, você foi trabalhar fora? Eu era engenheiro civil e voltei agora para trabalhar com ele, mas é fazendo dentro do que eu gosto, porque eu acho que não adianta se programar muito e fazer um negócio que não ocorre naturalmente, então acho que tem que ser natural, né? Eduardo, essa é uma receita, mesmo que ele siga a sua profissão, deixar um pouquinho ele conviver em outros lugares, com outro patrão, para depois voltar? Eu entendo isso ser fundamental. A gente fala num termo um pouco, vamos dizer, mais técnico, que o mercado precisa validar um profissional para que ele venha integrar-se à empresa da família. Então a validação externa traz com ele uma bagagem, a segurança de que numa relação de trabalho, de discussão técnica, ele possa colocar a sua opinião já fundamentado em receitas ou pelo menos experiências externas. Foi muito bom ter trabalho externamente. As minhas duas filhas também trabalharam externamente e uma delas continua trabalhando externamente. Ok. Agora eu quero falar com o Fernando. Seu pai disse no primeiro bloco que um dos seus irmãos, né, não seguiu a carreira. Ele até tentou, colocou ele lá no escritório, mas não deu. No teu caso, foi uma coisa natural ou teve um empurrãozinho do pai aí? Na verdade, Silvana, desde de pequeno a gente vem acompanhando o trabalho, né? E como filho, você fica ao espelho do pai, você vê como profissional, você vê como ele trabalha, como se porta, e você almeja no futuro ser uma pessoa de sucesso como ele. Então, no meu caso, eu sempre gostei, sempre acompanhei, desde pequeno, desde os meus 12 anos, eu já venho trabalhando com meu pai, na medida do possível, conciliando os estudos, mas eu sempre venho trabalhando com meu pai, que nem o nosso amigo falou aqui, eu também tive uma época que eu trabalhei fora, mas na mesma área, buscando experiência, buscando situações, conhecimento, né, o mercado lapidando, né, vamos falar assim, para depois ter condições e responsabilidade para poder assumir junto com ele essa profissão, né, com certeza. Você se sente realizado nessa profissão? Com certeza, Silvana. É uma coisa que desde pequeno a gente vem acompanhando, vem se familiarizando com o trabalho e você começa a gostar e você vê que você está no rumo certo, né? Com orientação, com a questão do pai está sempre junto, né? Então a gente consegue ter uma visão melhor, né? Luiz, como é que é uma questão de que na empresa, por exemplo, existem os 2 filhos, mas existem os funcionários? Aquela coisa assim, é filho do dono, né? Como é que se profissionaliza isso? Bom, no meu caso, eu também deixei de falar, minha mulher é contadora e trabalha com a gente também, entendeu? Não tinha jeito de escapar também, né? Não tinha jeito. Então, aliás, ela começou a trabalhar com a gente e depois nós viemos a casar. Então, a nossa relação, ela é praticamente de amigos lá dentro, a gente considera isso. Eu duvido que o Eduardo não tenha o mesmo orgulho que eu tenho, de ter alguém participando da família no que a gente
optou na vida por fazer. Mas entendeu? os outros funcionários não sentem diferença no tratamento, é isso? Não, porque existe um respeito muito grande da parte nossa, entendeu? Então nós não misturamos as coisas. Essa é uma regra importante, não é isso? É bem importante. Ok. O papo tá bom, mas a gente tem que ir para mais um intervalo. Não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com Profissão Sucesso. Hoje nós estamos falando sobre a relação entre pai e filho na mesma carreira profissional. Mas eu tenho perguntas aqui que chegaram por e-mail para a gente e eu vou fazer para vocês. O Matheus de Jesus Carvalho, que é de Franca, disse o seguinte: o meu pai é advogado e sempre sonhou que eu fizesse o curso de Direito, mas eu nunca me dei bem com leis e a frustração em casa foi visível. Os pais precisam entender que nem sempre o filho vai seguir a mesma carreira. Como lidar com essa situação? Muito difícil, eu acho que isso acontece muito, não é? Como que os pais podem conviver com isso? Na minha opinião, eu acho que primeiro não deve ter uma imposição. Deve ter um tato, um pouco, eu acho que o mais importante seria a inteligência na condução dessa junção de escolha de profissão. Então, eu acho que se o pai tiver uma capacidade de mostrar as coisas interessantes, de que poderá ser realizado se seguir a mesma profissão, e com tato, sem ter que ter essa obrigatoriedade, provavelmente ele teria sucesso nessa empreitada. Qual que é a sua dica, Eduardo? Não tem como obrigar ninguém a fazer aquilo que não gosta, né? Eu acho que no passado casava-se por conveniência ou por imposição, e eu acho que a orientação e o diálogo entre o pai e o filho tem que ser importantíssimo, e o pai tem que apoiar sempre o filho. Então eu acho que esse moço, esse rapaz aí da cidade de Franca, conversar mais com o pai e falar assim: olha, eu queria fazer assim, vamos nos entender. Eu tenho um cliente, acho que vale a pena colocar, o pai era advogado, um grande advogado, ele foi fazer direito, entregou o diploma para o pai, e depois foi fazer medicina, um grande médico, hoje é um cliente nosso. Quer dizer, ele fez para agradar o pai. Então perdeu aí no sentido, ou ganhou talvez uns 5 anos com outra. Então acho que não adianta, a gente brinca assim, dar trombada, não vai dar certo. Então, é o que a gente fala aqui, né? A gente sempre estudando justamente temas nessa área, a gente coloca que a gente vai ter sucesso fazendo aquilo que a gente gosta, não é? Porque aí você vai se dedicar realmente, né? Você fazer alguma coisa que você não gosta, você vai ser sempre infeliz e vai chegar sempre cansado e chateado em casa, né? Uma outra pergunta do Renato Toledo, de Sertãozinho. Sempre tive uma relação atribulada com meu pai no trabalho. O que fazer para que pai e filho se entendam trabalhando na mesma empresa? Luiz, você chegou a falar um pouquinho disso no bloco anterior, né? Mas você tem também a mulher no mesmo escritório, né? O que é um outro desafio, né? Ficar marido e mulher o dia inteiro trabalhando, muitos não conseguem, né? Qual que é a receita também, ou uma dica, né? Para esse filho aqui que quer se entender melhor com o pai no trabalho, mas está difícil. Bom, no meu caso, por exemplo, o meu escritório ele é dividido em funções, né? Então, cada um tem a sua sala, não tem esse contato diretamente com o outro. Quando precisa, cada um procura, dentro da sua sala, esclarecer alguns fatos e tal. Então, nós temos o meu sobrinho também, que ele é praticamente o encarregado do setor do funcionário, entendeu? Então, quando houver um problema para ser resolvido em âmbito um pouquinho mais complicado, a gente vai passando por setores, entendeu? Então, no meu caso, eu acho que essa convivência, essa convivência fácil é exatamente por causa disso. São divisões. As divisões fazem com que não tenha aquele tumulto. Talvez seja esse caso. Pedro, você no trabalho, lá com teu pai, tem divergência? Igual esse caso aqui do Renato? Não, existem divergências, mas acho que são naturais, né? Acho que nada que se sobrepõe muito à racionalidade, e eu acho que, na minha opinião, tem que respeitar o pai, até porque
nós estamos lá porque eles começaram a carreira, nós acabamos seguindo e tal. Então, acho que tudo na vida tem seu momento. Acho que se eventualmente um dia assumir a posição do pai, tome-se as próprias decisões. E... Como é que você chama o pai lá? Fala pai ou fala o nome dele? Eu chamo ele pelo nome. Pelo nome? É assim, Eduardo? É assim. Tem alguma hora que ele fala pai? Quando tá bravo? Ele estava falando isso aqui, no intervalo ele contou pra gente. Na hora da discussão, que ele não está concordando, ô pai! Aí o pai já sabe, né? Que aquela hora ali é hora de colocar panos quentes. Né? Às vezes sai, né? O que você acha, Fernando, como filho, e como pode ter funcionário ali com ciúmes do filho, ou de repente, o filho sabe menos que eu e o filho está mandando mais. Como é que você acha que pode se contornar isso? Para a gente ajudar aqui o Renato. Olha, eu entendo que na relação, quando existem funcionários que têm uma certa concorrência sadia dentro do próprio emprego, né, do próprio local de trabalho, eu acho que cada um tem que buscar a sua vantagem do lado profissional. Com certeza o pai vai puxar pelo lado do filho, certo? Mas o filho também ele tem que se pôr no lugar dele, que na hora do trabalho ele é um profissional. Ele tem que respeitar e dar o respeito com todos os outros funcionários, né? Como a gente tem um bom relacionamento, eu e meu pai, a gente deixa isso bem claro para os funcionários. A questão não é quem sabe mais, quem sabe menos. A questão é um bom relacionamento entre pai e filho. Tá. Eduardo, já levou, por exemplo, alguns entendimentos da empresa para casa e chegou em casa emburrado? Não, isso não vale a pena. Conseguiu resolver na empresa? Não, já à noite você tem que tomar um cálice de vinho, colocar coisas boas à mesa. Não pode, não deve, não pode. Eu até dou uma sugestão, queria até voltar a essa questão desse moço de Sertãozinho. Grandes profissionais, eles podem ajudar nessa relação. Então, uma empresa tem missão, valores, visão, o que ela vai fazer para o futuro, como é que ela quer se colocar no mercado. E um profissional de fora pode chegar e colocar pais e filhos à frente e fazer, então, vamos dizer, uma experiência em comum para que eles possam convergir para o sucesso da empresa. Alguém com um olho externo, né? Que veja sem comprometimento. Acho que isso é importante também. Uma outra coisa, porque o nosso tempo está esgotando. Luiz, não levar as questões do trabalho para discutir em casa é uma outra receita também para dar certo a relação? Eu acho que eu penso diferente. Eu acho que a hora que termina o ciclo do trabalho, o ciclo dentro de casa seria o ideal, como a gente trabalha em família, para discutir alguma coisa realmente que aconteceu, que pode ser melhorado no serviço. Então eu acho que o diálogo dentro de casa, sem que tenha nenhuma agressão, ele é muito válido para poder aprimorar o nosso trabalho. Ok, olha, eu quero muito agradecer a todos vocês, ao Luiz, ao Fernando, ao Eduardo, ao Pedro, que vieram aqui nesse programa especial. Vocês vão representar para a gente todos os pais que estão aí nos assistindo. Parabéns a vocês, parabéns pelo sucesso de vocês também e muita alegria, muita saúde, não é isso? No dia de amanhã. Tudo de bom para vocês. E se você perdeu alguma informação ou quer rever o programa de hoje, então acesse o nosso site. Uma ótima oportunidade para atualizar as informações sobre cursos, dicas de como montar um currículo, datas de vestibulares e muito mais. E já que o papo é sobre vagas de emprego, então anote aí as oportunidades que nós levantamos para você. Em Ribeirão Preto, há vagas para auxiliar de limpeza, coletor de lixo, operador de máquinas de obras, servente de pedreiro e operador de telemarketing. Em Barretos, há vagas para encarregado de caldeiraria, operador de guindaste, mecânico de autos, auxiliar de eletricista e técnico de laboratório em patologia. Em Bauru, há vagas para auxiliar de produção, operador de telemarketing, recuperador de crédito, abatedor e motorista. Em Araras, há vagas para auxiliar de linha de produção, enfermeiro, operador de empilhadeira, professor de ensino fundamental e técnico em nutrição. Para mais informações sobre as vagas de emprego, acesse agora o profissãosucesso.com.br.
E a sua empresa pode contar com as nossas palestras. Não perca tempo e tenha um diferencial em relação à concorrência, com temas como empregabilidade, gestão de pessoas, motivação, marketing pessoal e muito mais. Acesse o nosso site, clique no link Palestras e saiba como nos contratar. E não deixe de fazer parte das nossas redes sociais. Adicione agora o Profissão Sucesso no Facebook, Orkut e Twitter. O programa Profissão Sucesso de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, um feliz Dia dos Pais e até sábado que vem, com certeza.